Olá, bando de curiosos que visitam o canto da Raposa. Estou aqui com mais um vídeo. Primeiro vídeo do ano. Nossa, que saudade. Desde o ano passado que eu não faço vídeo. Mas bom, não poderia começar de uma forma melhor do que trazendo pelo menos um pouquinho de esperança. Ai, ai, ai. No caso, com Stranger Things não acabou. O verdadeiro episódio final será revelado. Eu vou ser sincero que eu vi essa teoria circulando de que em teoria teria um nono episódio, de que em teoria o Vecna venceu. Engraçado que pode parecer zoeiro, pode parecer mentira, mas eu juro que não era. Na cena final lá da formatura, eu tava pensando comigo mesmo, nossa, imagina se acontece um negócio tipo a teoria que o pessoal fala de Boruto, que Boruto na verdade seria tudo um sonho do Naruto no Tsukuyomi Infinito, que o Madara venceu. Eu juro que eu fiquei pensando nisso. Mas se for, isso seria muito engraçado. Mas bom, bora lá, né? Uma teoria trazida aqui pelo Enérgio Peter, o nosso querido dinossauro da internet. Pô, Peter, se estava assistindo isso aqui, eu te amo. Bora lá então. Já pensou se aquele final roxo e capenga de Stranger Things foi de propósito? Já pensou se o Vecna controlou geral os personagens e os fãs na última temporada inteira? E tudo que a gente assistiu tipo, foi manipulação mental dele? E se nessa semana ainda a Netflix lançar o verdadeiro final da série? Peraí, vai ter episódio 9? A teoria completa e as provas dessa doideira toda estão aqui nesse vídeo. Tá, só que tecnicamente falando, se ele controlou toda a temporada, toda a temporada em teoria não existiu. Então a 8 não voltou, os militares nunca apareceu. Imagine, a gente, no episódio 9 em teoria a gente sai exatamente na saída da quarta temporada. Ou seja, assistiu toda uma temporada à toa. Eu vou te mostrar tudo agora, quem se prepara, porque é pedrada, hein? Peter aqui! Você já ouviu falar na Conformity Gate? Não tô lembrado, não. Essa é uma teoria que tá, incendiando a internet. E o pior, ok? É que ela faz todo sentido de verdade. Vamos lá, resumindo, tudo indica que o episódio 8 foi um final falso. Os criadores da série, os irmãos Duffer, teriam deixado ali de propósito um monte de furo de roteiro e vários detalhes visuais pra provocar a gente nesse último episódio. E que, na verdade, a série termina com o nono episódio da temporada 5, que eles devem divulgar ainda nessa semana. Parece loucura, não parece? Tô gostando disso. Mas mesmo parecendo loucura, depois que eu te mostrar pra toda a minha pesquisa aqui que eu fiz pra esse vídeo aqui, se você é fã de Stranger Things, só tem uma saída pra você, que é pirar de vez. Não dá pra passar imune depois dessa cacetada de provas. Tô falando sério, tá duvidando? Então se ajeita aí que o vídeo vai ser longo. Eu já vou começar agora. Aí antes de começar, se liga aqui, ó. Você já ouviu o Peter Kids? Que é o que a gente tá fazendo. Não, foi mal aí, Peter, desculpa. Tem filhos, enfim, tem Peter Stranger Things, né? E deixa eu te explicar uma coisa primeiro. A gente tem que ter em mente que toda essa teoria se baseia nas inconsistências do roteiro, erro de continuidade, detalhes nas cenas. Esse é o tipo de coisa que aconteceu a rodo na temporada 5, né? Mas que... Principalmente no final. Falando nisso, que final bunda. Eu já tô tendencioso a acreditar só pra acreditar que aquele final é mentira. nunca foi problema de Stranger Things. Parece suspeito, parece. Porque, pô, uma coisa que a gente sempre elogiou é que a série sempre foi muito bem amarrada, lembra? Então, pô, como é que eles perderam a mão logo na temporada final? Não faz sentido nenhum, cara, o final ter sido tipo, frouxo desse jeito. A não ser que o Henry enganou todo mundo. O final que a gente viu foi um sonho e não realidade. Pra começar, então, olha essa. Ó, galera, isso aqui é uma cena do Lucas, que vocês estão vendo? Quebrando a quarta parede. Olha o que ele fala, olha. I don't believe in coincidence. Você viu isso, cara? O Lucas simplesmente olhou pra câmera. Quando o personagem faz isso, só tem um motivo, que é se comunicar com o público. Então essa técnica significa que o Lucas dessa cena. Eu lembro dessa deixou cena, de falar com os outros dele personagens da mesmo. série, olhou pra gente, como eu tô fazendo agora, e disse que não acredita em coincidências. Depois dessa, você vai confiar nas coincidências da série? E não foi só essa cena que ele quebra da quarta parede, não. Se olhar os detalhes, ok? No pedido do casamento do Hopper pra Joyce, também os coadjuvantes lá da formatura, cara, nessas duas cenas apareceram vários figurantes olhando pra frente, mas de um jeito estranho, sabe? Como se eles estivessem olhando pro público e não pra cena que tá acontecendo ali. Isso sugere que o Vecna tá controlando a narrativa, não só pros personagens, mas pro público que tá assistindo também. Você já pensou nisso? E falando de novo no Hopper, uma coisa que ninguém gostou foi o fato dele ter perdido outra filha, né? A 11, a Eleva. E depois ele seguiu a vida de boa, feliz. Não faz sentido, cara, ele perdeu uma filha. Tipo, que isso? Não faz sentido nem ele ter voltado a ser chefe de polícia e ser promovido. E o anel que ele usa pra pedir a Joyce em casamento? Se você reparar, é o mesmo que o Jonathan guardou pra dar pra Nancy. Agora, falta de orçamento nunca foi o caso de Stranger Things, sabe? Pra eles economizarem com objetivo de cena, reaproveitar um anel de uma cena na outra. Pô, é bizarro. Outra coisa é que a série nunca foi desleixada com detalhes. E esse repeteco também não faz sentido nenhum, a não ser que tudo seja ilusão criada pelo Vecna, porque... Realmente faz sentido. Por que você simplesmente não compra? O pessoal da série não comprou dois anéis diferentes. A gente vai usar um aqui e outro lá. Assim, galera, os Duffers nunca erraram bobagens dessas. Mas o Vecna poderia errar. É como já errou antes, querendo ilusões.
Você quer ver outro exemplo? No começo da temporada 5, mostrou os personagens, né, mexendo no disjuntor lá de energia da rádio, né? E o ponteiro era vermelho. Mas a segunda vez que esse equipamento teve destaque foi quando a Robin foi fritar o Demogorgon. Olha aqui. Aqui, ó, ponteiro vermelho do início da temporada. Se liga, ó. E aqui, ó, o mesmo aparelho, do mesmo aparelho, só que preto. Na cena da Robin fritando. Tá, só que aí, de novo, se isso é verdade, aonde em teoria começa a ilusão? Aonde em teoria é sonho? Porque eu juro, se for falar que toda a temporada foi um sonho, eu só não vou ficar mais, eu não vou ficar mais puto com relação a isso, porque o final foi tão ruim que eu aceito. O final foi tão ruim que eu aceito eliminar essa temporada inteira se você tiver um episódio foda no final. Demogorgon. Esse erro combina com uma informação que a própria série deu sobre objetos mudando de cor. Você lembra quando foi? Esse erro de cor foi igual ao que aconteceu lá dentro do mundo de ilusões, com a memória da Holly no carrossel que mudou de cor. Ela mesma notou isso e falou que estava diferente. E a Max explicou que o Henry se confunde e não lembra de todos os detalhes. Guarda muito isso, ok? Não faz sentido o ponteiro mudar de cor se for uma pista falsa da realidade do Henry, ele bagunçando as cores de novo, da mesma forma que ele fez com a Holly. Você quer ver outra coisa estranha também? A batalha final, tudo aconteceu com aquela lógica doida do grupo subindo um penhasco em segundos. Eu aposto que você pensou que era uma cena mentirosa demais, né? Não fazia sentido. Cadê os Demogorgons? Os Demodocs, os morcegos, as vinhas que se mexiam e prendiam eles. Sem contar que, em teoria, parando pra pensar um pouco, pareceu lógica de... Não sei se é exatamente lógica de RPG, mas... lógica de videogame, sabe? Entrando na última fase e enfrentando só o boss final, sabe? Não teve nada disso. E eles ganharam a batalha muito fácil. Foi tudo rápido. Mas agora pensa comigo. Pensem. Isso não é lógica, é de sonho. Os sonhos não são assim. Não é assim que os sonhos acontecem. Será que a batalha toda não se passou numa lógica de sonho? Um sonho manipulado pelo Vecna? Já tá bugando aí, tá? Calma que eu nem comecei. Eu vou te mostrar mais uma. Se liga nessa. Aqui, ó, na cena da formatura, todos os formandos estão sentados fazendo a pose do Vecna, né? Com as mãos juntas na frente. Juntar as mãos assim na frente do corpo, né? Virou uma marca registrada do Henry. Olha só como é que o Henry sempre apareceu, né? E o Billy também fez isso quando estava possuído pelo Vecna. Até o Will fez cenas com essa mão exatamente assim aqui na temporada. Justamente na temporada que ele tá mais conectado com o Vecna. Sabe o detalhe estranho nessa formatura? As roupas laranja. Naquela época, nos anos 80, na escola de Hawkins, a cor das roupas tinha que ser verde. Isso é uma informação que tá no livro, que acabou de ser lançado no mês passado, ok? O livro spin-off da série, que é o livro... Ok, isso aqui sim é uma prova. As mãos até dá pra... até dá pra arrumar uma desculpa, mas isso já é estranho. De investigações da Nancy. E você sabe quando que essa escola tinha becas laranja? Na época do Henry, quando o Vecna era aluno dessa escola. E essa coisa estranha aqui, ó, se liga. Ó, na formatura de novo. Lá no fundo tem alguém segurando um cartaz amarelo, olha. Vocês conseguem ler o que tá escrito no cartaz? Não, né? Nem eu. E não é a gente que tá enxergando mal, não, ok? Tudo bem, eu não enxergo muito bem, mas não dá pra ver, ok? O cartaz tá vazio, cara, não tem nada escrito, olha isso, cara. Cara, isso é vacilo de série de baixo orçamento, só que esse não é o caso de Stranger Things. Eles sempre fizeram todos os detalhes. Mais uma vez, isso só faz sentido se for um erro de criação do Vecna. Falando em erro, todo mundo pensou que o final da Vicky, né, que sumiu no fim da série, foi um furo de roteiro. Mas se o Vecna tiver tudo a ver com isso também? Se você parar pra pensar, o Vecna não conhece a Vicky. Mas pode ter acontecido ele ter visto ela através da mente coletiva, né, quando os Demogorgons atacaram a Max no hospital. Mas ela pode ter passado desapercebida, né, como uma pessoa aleatória ali. Já que ela nunca participou diretamente de nenhuma missão com a galera. Então, levando isso em conta, se o Vecna controlou toda a narrativa, por que ele se importaria em dar um final pra ela? E se é assim, quando todo mundo entrou no sonho, não tem por que ter algum fim pra Vicky? Faz sentido pra você? Falando em final, você não... Tá, só que em teoria todo mundo entrou em um sonho, mas quando todo mundo entrou em um sonho? Porque em teoria ele praticamente mal conhecia ela, então. Então, por exemplo, a cena dela com a Max, em teoria não foi um sonho. Não desconfiou nada sobre o final do Steve. Pensa só comigo, cara. Ele era... Comece sua graduação com até 70% de bolsa até o fim da faculdade. Diploma. Ele era atleta da escola, certo? Ele era um jogador dos bons. Mas era um detalhe que tem outra derrapada aqui. Ele jogava basquete. Então por que ele virou técnico de beisebol no final? Nada a ver isso. Mas e se a gente olhar pela perspectiva do Vecna? Porque pelas lembranças do Vecna, ele só viu o Steve com um taco de beisebol. Na primeira temporada ele usa o taco contra o Demogorgon na casa da Joyce, né? Na segunda temporada ele voltou pro taco de beisebol contra os Demodogs. E assim por diante. Ele curtiu usar o taco na hora da luta. E se o Vecna entendeu que o Steve jogava beisebol por causa desse taco aí e criou o final dele como professor de beisebol? Essa era a única informação que o Vecna conseguiu pescar dele. E essa informação induziu ele ao erro. Você quer mais furos? Suspeite. O que Eleva chegou num lugar com 2 cachoeiras e não 3? O que a Max se arrumou junto com os amigos se ela passou 1 ano e meio em coma? Cadê o Murray? Cadê os militares? Galera, presta atenção. Por uma série extremamente detalhista, como o Stranger Things sempre foi, esses detalhes são malucos demais pra aceitar como erro, ok? Se fosse um erro ou outro, ok. Mas são muitos. Pra você ter ideia, eu não cheguei nem na metade ainda. Galera, tem muito mais coisa. Sabe mais um erro impossível de aceitar? Quando a Joyce consola o Will na 5ª temporada, ela diz que ele tinha 11 anos quando ele desapareceu pela primeira vez. Só que na verdade ele tinha 12, não 11. Cara, que mangue errar isso. Mas o Vecna, ele poderia se confundir. Cara, e um dos erros mais gritantes da série é na hora da confissão do Will, né? Quando ele resolve sair do armário. No meio daquela conversa, ele fala que ele e os meninos adoravam ir no Mel Waltz tomar milkshake. Aí tá o erro 1. Nunca teve nenhuma cena dele tomando milkshake no Mel Waltz. Então, cara, como é que isso ia ser tão importante assim? Segundo, o Mel Waltz nem é uma lanchonete. E nem sequer serve milkshake lá nos anos 80, ok?
Tá bom, ó, nesse caso, a primeira podia dar desculpa de que não foi mostrado realmente na série. Não foi mostrado, mas aconteceu. Como uma desculpa, por exemplo, não mostra eles tomando banho, mas eles tomam. Mas aí, se nem vende milkshake nesse lugar, aí tem algo estranho. Então vamos à loja de conveniência que a Joyce trabalha. Lá vende pisca-pisca de Natal, imã de geladeira, pilha, porra, qualquer tipo de quinquilharia. Mas milkshake? Não vende. Mas aí tem um detalhe que tá escondido na peça de teatro de Stranger Things. E você lembra, né? Essa peça é canônica, ok? Não é filha, é canônica. Lá atrás, nos anos 50, o Mel Valtz não era uma loja de conveniência, era uma lanchonete. E nessa época, sim, você viu o milkshake lá, ok? Aliás, a própria Joyce trabalhava no Mel Valtz quando ela era adolescente nessa época. Isso tá na peça, beleza? Canônico. E sabe quem tomava milkshake no Mel Valtz? O Vecna. Ou melhor, Henry. Olha aqui. Isso aqui é uma foto da peça acontecendo, olha. Essa cena aqui é na lanchonete do Mel Valtz. E olha lá o letreiro luminoso, ó. Aqui, ó, a própria logomarca do Mel Valtz. Tem um milkshake, pô, milkshake desenhado. Agora pensem no Will, pensem. Isso não parece uma derrapada do Vecna? Como se nessa confusão do Will, o Vecna acabou se confundindo, ou misturando uma lembrança dele no meio das lembranças do Will. Entende? Não parece? Ou melhor, pensa na linha do tempo, ok? Quando o Henry era jovenzinho, o Melvin servia milkshake. Só que depois disso, o Henry foi levado pro laboratório e ficou preso lá. Então ele não foi mais na cidade. Anos depois ele ficou preso na dimensão X. Ele só pisou em Hawkins de novo na temporada 5. Aqui na temporada 5, ok? Então, pela lógica, o Henry nunca soube que o Melvin deixou de ser lanchonete e que não servia mais milkshake. Ele não viu que nos anos 80 a lanchonete virou uma loja de conveniência. Tá, mas aí como é que ninguém percebeu essa falha quando o Will falou? Sim, porque o Vecna não estaria só controlando o Will, mas todo mundo numa ilusão massiva. Não, sério, cara. Se os Duffers fizeram isso... Tá, só que, de novo, em teoria, podemos pensar um pouco que, no mínimo, da confissão do Will pra frente é um sonho. No mínimo. Mas quando exatamente pra trás? Ainda é um sonho e é realidade? Essa série é a coisa mais genial da década. Mas calma, eu não terminei. Olha só essa. Do nada, a Nancy e a mãe dela mudaram de cabelo na fase final. Tudo bem, mas sempre mudam de cabelo, mas você percebeu que corte é esse que elas fizeram? Olha aqui, ó. As duas com o topete um do lado quando acontece o final feliz de todo mundo, ó. Agora olha esse cabelinho aqui, ó. Com o Harry com o topetinho do lado. Fala sério, isso não é muito suspeito pra ser só coincidência. Galera, não é possível. Você percebe que tudo até agora pode ser relacionado com a perspectiva do Vecna. Então vamos pra outra, ok? Na sequência final da série, lá no porão do Mike, tem um objeto bem específico no fundo, atrás dos personagens. Uma caixa de jogo. Mas não é qualquer jogo. É o jogo What's It? Mas Pedro, o que isso tudo tem a ver? Tudo! Se você assistiu dublado, você perdeu. Mas olha essa, em inglês, o senhor fulano é chamado Mr. What's It. Exatamente o mesmo nome do jogo. Aí eu te pergunto, quais as chances deles colocarem aleatoriamente uma caixa de jogo no cenário, bem na cena do final feliz, que tem o mesmo nome do disfarce do Vecna? Você acha que no episódio dirigido pelos criadores da série, porra, cara, eles colocaram o jogo aí assim, cara, de inocente, por coincidência? Eu falo em todo o vídeo aqui, cara, nada é à toa. Isso já aconteceu antes, ok? Todo mundo sabe que os irmãos Duffer são especialistas em cliffhanger. E o próprio personagem falando, eu não acredito em coincidência. Bem, né? Em amarrar fios. E na temporada 4, tem um frame que tem uma caixa com um nome bem específico atrás do Will. Tá escrito Henry, que é o nome do Vecna. Foi à toa? Não foi, cara. Essas duas caixas aparecendo do mesmo jeito, sempre com algum nome do Vecna, não é à toa. Isso traz a presença oculta do Vecna pra cena. Vamos falar mais de cliffhanger, né? No começo da temporada 5, a Eleven fala pro Mike que aquilo não era uma campanha de Dungeons and Dragons. Ele não podia escrever o final, lembra dessa? Mas o final, justamente, o Mike narrando o final de cada um dos personagens da campanha de Dungeons and Dragons, mesclando com o final dos personagens da série. Até os créditos sugerem que o Mike criou um manual de Dungeons and Dragons inspirados nas aventuras deles. Ou seja, ele terminou fazendo exatamente o que a Eleven disse que era impossível. Isso só seria possível como? Talvez num sonho criado pelo Vecna. Tem mais, ok? Nessa cena que o Mike conta o final da história, a Max questiona ele. Ela desafia ele e pergunta se a história dele é só isso, com esse final xoxo aí. Sabe onde isso aconteceu também? Com nozes. É assim que a gente tá agindo agora com os irmãos Duffer. Não é assim que você se sentiu no final da série? Tipo, cara, é só isso o final que vocês criaram? Vocês não eram os bonzões, né? Então assim, galera, já pensou se é verdade essa história de final falso? E eles realmente seguraram o final real, episódio 9, pra lançar depois, que todo mundo teve tempo de agir igual a Max? Guarda esse sentimento aí, ok? Vamos continuar com as provas. Ou seja, eles criaram um final bunda de propósito. Lembra do filme Show de Truman? Tá, calma. Ah, pelo amor de Deus. Tá, vai te catar. Calma, ele não é um filme dos anos 80, sei disso. E de jeito nenhum ele é uma referência pros personagens da série, não é isso. Mas ele foi uma referência pros criadores da série. Agora olha essa imagem aqui. Aqui, ó, no episódio 7, o Will aparece atrás dos rabichos do vidro. Igualzinho no Show de Truman, cara. Igualzinho. Mas não é só essa referência visual. Quem assistiu o Show de Truman sabe que aquela cena da escada é emblemática. Sabe aquela escada que o Truman sobe, né? Que no final tem uma portinha, sabe? Aquela porta no final, tipo, tem tudo a ver com a descoberta da vida de ilusão que ele levava. Dentro daquela cúpula gigante. Daí, na série, no episódio 8, eles deram muita ênfase pros personagens principais subindo a escada em direção à porta igual ao Truman. E se tiver mais depois? E se só depois de subir essa escada, eles vão descobrir que a vida deles ali é uma mentira, uma ilusão igual ao Truman? Isso só pode acontecer se o episódio 9 ficou guardado. Mas fala sério, o final trouxe uma vida perfeita demais, igual a vida do Truman.
Porque pensa comigo, pensem. Em que mundo os nerds são convidados pelas patricinhas da escola pra ir numa festa depois da formatura? Na boa. Mas lembra lá no Mundo Invertido, na primeira cena da temporada 5, o Vecna prometeu pro Will que eles iam fazer coisas lindas juntos. Lembra disso? Agora me diz, o que foi mais lindo do que esse final, com tudo dando certo pra todo mundo? Cara, até a parte triste foi adocicada, sabe? Tipo, o sacrifício da Eleven e a solidão do Mike. Foi tudo poético. O que não foi poético foi conveniente. Mas agora vem a novidade que eu quero te contar, pra fechar todas as pontas dessa teoria. Diz aí, você percebeu a quantidade absurda de número 7 que apareceu nessa série? Ó, a tela fica preta por 7 segundos quando o Steve cai. Tem mais 7 segundos de tela preta entre a cena que a Eleven se sacrifica e o salto temporal de 18 meses, que é o final da série, né? Lá na temporada 1, o Will ficou desaparecido por 7 dias. E no fim de tudo, na temporada 5, aparece um dado com o número 7 na última imagem dos créditos, né? Do lado do livro, do manual de Dungeons and Dragons temático de Stranger Things. Só esse manual aí sugere que Stranger Things é uma fantasia, ok? No cinema, o livro aberto simboliza a história começando, o livro fechado simboliza o fim da história. Isso é regra, quase 90 fucking anos, desde a animação da Branca de Neve e os Sete Anões. O livro tá fechado aí na série. Isso é um recado claro de final de fantasia. Nesse livro, né, de Dungeons and Dragons, que aparece várias páginas dele nos créditos, tem vários números 7 anotados à mão em um monte de páginas. E mais, na primeira cena da série, 7 é o número que o Will tirou no dado e o Demogorgon pegou o Will. No fim, do lado desse livro tem o dado com o número 7 pra cima. Será que isso significa que o Vecna pegou a gente da mesma forma que o Demogorgon pegou o Will? E tem mais, na temporada 5, a Eleven identifica 7 segundos exatos entre um trovão e o outro no mundo invertido. Isso é muito específico pra ser natural, galera. Lá atrás, no fim da temporada 3, quando o Hopper e a Joyce marcam o encontro no Ensos, eles marcam para 7 da noite. O Vecna foi atingido 7 vezes na batalha da temporada 4. E um monte de outras coisas mostram o número 7 na série inteira. Agora, lembra que eu abri esse vídeo mostrando o Lucas olhando pra câmera e falando que ele não acredita em coincidências? Pois é, aí vem o sentido do número 7, agora eu quero falar. A conta oficial de Stranger Things postou no Twitter 2 imagens nessa ordem. Primeiro, um banner da 5ª temporada. Depois, uma tela preta, como se estivesse faltando algo, ok? Não tem nada na foto, e o post não tem legenda. Suspeito, né? Pois é, mas os adeptos da teoria do Conformity Gate acreditam que isso é um sinal de que tem algo a mais pra vir, que pode ser um episódio novo de Stranger Things no dia 7 de janeiro. Agora, nessa semana, os fãs acreditam que é nessa data que vai rolar pelo menos o anúncio de um episódio a mais que foi escondido esse tempo todo e que vai revelar que tudo é tipo uma mentira, entende? E que finalmente a gente vai ter o episódio final verdadeiro. Agora, e a ideia desse episódio final deixou geral tão alucinado. A Joyce ficou na primeira temporada quando ela só acreditava que o Will Folgado não era o Will de verdade, era um Will falso. E as pessoas levaram 6 dias pra acreditar nela. Bom, quem assistiu o episódio final logo que ele entrou, começou no dia 31 de dezembro de 2025 e terminou no dia 1º de janeiro de 2026. Faz as contas. 6 dias depois do dia 1º é justamente o dia 7 de janeiro de 2026, que além de ser emblemático com o número 7, é a mesma data do Natal ortodoxo e combinaria certinho com o cronograma de lançamentos que a Netflix escolheu para as partes finais da 5ª temporada. Natal, Ano Novo e o segundo Natal. Já pensou, cara? E da mesma forma que a cidade inteira chamou a Joyce de maluca, né, quando ela se negava a aceitar o fim do Will, e ela que tinha certeza que o Will na autópsia era falso, quem sabe os fãs perceberam que o final é falso e estão sendo taxados de doidos na internet até o 6º dia chegar. Cara, se os Dumbs pensaram até nisso, eu não tenho nem palavras pra elogiar essa estratégia de verdade. Aí, olha só isso aqui, vamos voltar lá pro vídeo dos Stranger Things nos créditos finais. Olha essa página aqui. Nessa página aqui, ó, tem uma anotação que não faz nenhum sentido. JK95. É uma anotação feita de lápis, né? Então, tipo, é um usuário do manual que escreveu durante a campanha, certo? É isso. Beleza. O que significa JK95? Por enquanto, nada. Mas 5 é o número da temporada. Coincidência? Bom, se o 5 é o número da temporada, o 9 é o número do episódio final verdadeiro. Nesse sentido, J poderia ser Jane e K poderia ser Kali, os nomes reais da 11 e da 8. Já pensou se é uma mensagem subliminar dizendo que elas voltam no episódio 9, no final verdadeiro, só pra mostrar pra todo mundo que elas estão vivendo uma ilusão? Ah, Ben, você tá viajando. Tá bom. Mas os Duffers prometeram 2 coisas quando a temporada... Porque em teoria essas 2 personagens não estariam na ilusão, né? Em teoria elas não participariam lá do final bonitinho, elas teriam morrido, entre muitas aspas, e saído antes. Quer dizer, eu já nem sei mais. Simples de estrear. Primeiro que ia ter um plot twist gigantesco no fim da temporada. Esse plot twist aconteceu? Eu não vi nada grandioso. Ainda. Segundo, eles disseram que a gente teria que prestar atenção em absolutamente todos os detalhes da temporada. Todos. E fora tudo que essa teoria trouxe aqui, você viu um outro grande detalhe revelador da série? Alguma coisa que começou e terminou no episódio 8? Tá tudo aberto ainda. Tá, vamos sair da teoria e vir pro mundo real. Merchandising, ok? Você tá achando que só que tinha um filho da Marvel da spoiler? Não, cara. Olha essa. Tem uma lanterna de Stranger Things sendo vendida a rodo nos Estados Unidos, ok? A lanterna tem uma luz negra e ela é toda temática da série. E ela é um produto oficial, canônico. Só que a galera que comprou descobriu um segredinho. E vou te mostrar aqui agora. Ó, se liga, aqui tá a caixa da lanterna, ó. Dentro tem um ticket, tá vendo? Se você acender a luz negra da lanterna e mirar aqui no desenho do fundo da caixa, nesse ticket aqui, tá vendo? A luz revela uma mensagem bizarra. Tá escrito, ó, Vecna Lives. Ah, galera. Pronto, cara, tá faltando mais o que pra tu pirar nessa teoria? Vecna Lives, Vecna vive. Eu já tô explodindo os meus aqui, agora é esperar se o dia 7 de janeiro tem mesmo essa tal revelação do episódio com o final verdadeiro. Eu quero muito que seja verdade. E você? Já vai comentando o que você acha aqui embaixo e ok, eu consegui ser convencido. Por favor, que não seja decepcionante hoje. Eu tô gravando isso exatamente no dia 7. Bom, é isso. Até a próxima e eu fui.